Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos, com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos? Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com um médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Filosofia da sociedade e sua estrutura. O que seria uma sociedade ideal, porém de acordo com a nossa realidade de hoje? Uma sociedade estruturada é a que apresenta o que Aristóteles disse sobre o homem ser um zoopolítico, porque sendo um ser gregário que tende a se reunir, e essa reunião sendo virtuosa, fruto de atitudes e pensamentos virtuosos de cada um, chegando à eudaimonia de todos. Por ser uma troca positiva, gera uma sociedade onde a qualidade de vida está presente. Isso é óbvio, porque a sociedade é feita de seres humanos. Então, uma qualidade social é feita de qualidade de relações entre as pessoas. E filósofos como Aristóteles iniciaram esse tema, e não de coisas materiais. Como e onde isso acontece hoje? Bem, temos isso em nossa sociedade quando vemos que podemos circular e atuar plenamente em lugares como hospitais, escolas públicos e privados, polícia, etc. Mas também na qualidade das relações entre as pessoas, no exercício da nossa prosperidade, proporcionar para as pessoas serviços de qualidade, para nossos funcionários e clientes, diz sobre o amor ao próximo e faz parte dessa sociedade ideal. E tudo isso se refere à prática de virtudes, com isso também formação de leis mais justas. Nessa sociedade acompanha esse quadro. Se encontra principalmente uma sociedade com indivíduos de maioria cristã, que se encontra principalmente em uma sociedade com indivíduos de maioria cristã, já que o cristianismo valoriza as virtudes no proceder. Como disse Aristóteles na Grécia Antiga, onde tínhamos as polis, também Agostinho na Idade Média, na Europa. E é o que vemos funcionar até hoje na prática, em alguns exemplos que temos, como na Itália católica e até no Brasil tem se encontrado isso. Um país laico, mas de maioria cristã, entre católicos e protestantes. Podemos observar sobre religião que uma sociedade melhor não traz a salvação da alma, e sim uma qualidade de vida. Porque a salvação já no céu, sim, após a morte ou na segunda vinda de Cristo, a qual os cristãos creem. Contudo, prediz essa salvação no sentido que cada cidadão pratique as suas virtudes individualmente. Como têm sido as sociedades hoje na prática em relação a isso? Bem, no geral, as sociedades são assim como citamos, no modelo ideal, mas não sei se devemos isso à ordem, à polícia, às leis, pois existem marginais na sociedade, sem religião ou sem ética. A coerção social, a sociedade disciplina, o que falamos em microfísica do poder de Foucault, tem garantido o respeito às leis. Vamos então falar mais um pouco sobre filósofos atuais para entendermos mais de nossa sociedade até agora. Em Ética e Vergonha na Cara, a obra do filósofo brasileiro Cortella, ele define ética como conjunto de valores para a boa convivência, enquanto
A vergonha na cara é a necessidade de autocrítica moral, que surge ao reconhecer que nossas escolhas não devem prejudicar os outros. Na verdade, trata-se de um movimento, quando se constrói o ambiente ao redor, juntamente com as próprias atitudes que logicamente fazem parte disso. Se alcança o fruto de uma construção que é algo positivo. O contrário acontece com a destruição. E virtudes constroem edifícios fortes. Mas, na verdade, isso precisa ser um todo. Então, aprofundando, para ele, vergonha na cara seria a dor ou o desconforto que sentimos ao perceber que agimos mal, o que é essencial para a mudança de direção pela correção da conduta. E a ética existe porque temos liberdade de escolha, quando preferimos fazer o bem, o que é certo, o que gera responsabilidade sobre os atos. Vemos aí a questão do livre-arbítrio de Agostinho, o qual Cortella nos exorta a escolhermos o bem sempre, acrescentando fatos filosóficos observados por ele atualmente. E assim ele reconhece a necessidade desses preceitos filosóficos, porque está embutida em sua pregação filosófica o conselho de uma sociedade ideal. Sobre a participação na vida pública, ele fala para não ser idiota, criticando aqueles que se preocupam apenas com interesses pessoais e se omitem da vida pública ou política. Política não é só partido, eleições, mas é gestão comum, presente no trabalho, na escola e na vizinhança, diz ele. O livro combate a aversão à política, definindo o idiota como quem vive apenas a vida privada e ignora o coletivo, porque não atua no que lhe compete. Em uma democracia... Não, amor. Você não falou porque não atua no que lhe compete, aí sou eu depois. Ah, tá. Então, peraí. Fala aí o 7, você vai falar no 7, né? É você, porque É não... você, 7. Não. Já falei. Não, porque não, você terminou no coletivo. Não, eu falei o compete. Não falou. Falei, amor, não vou repetir. Tá Pode bom. certeza, tá? Tudo Confia. bem, tá bom. Peraí, é que eu errei e você não viu eu falar depois. Ah, tá. Peraí. 7. Essa obra defende a participação cívica, ética e o diálogo como formas de evitar a alienação e a corrupção do cotidiano. Em uma democracia, o cidadão pode chegar com suas questões ao político, debatida muitas vezes em sociedade, pois este é incumbido de fazer e votar leis, melhorando a qualidade de vida. Além de conversarem entre si as pessoas e cobrarem dos políticos ações sociais. Os autores combatem pensamentos errados como os de apolitização, ideia de que todos os políticos são iguais, ou de que política não se discute. Política não se discute quando for uma discussão construtiva e respeitosa, e não brigar por política, denotando sentimentos baixos do ser. O livro destaca que o desinteresse pela política abre espaço para que outros decidam sobre a vida comum, consolidando a idiotia funcional. E idiota aqui não é um xingamento, mas um termo grego para designar alguém que não atende às próprias motivações, não por incapacidade, mas por opção. Que conselho essa obra dá para se alcançar a qualidade de vida
na sociedade, que complementa a linha filosófica antiga que trouxemos até aqui. Quais são as aspirações do Cortella para a sociedade hoje? Está em Ética e Vergonha na Cara, de Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho. Podem ler o e-book. Ele também fala de nossa participação na vida pública em Para Não Ser Idiota. Para finalizar esse estudo esse rápido e eficiente apanhado de Cortella na sociedade, hoje, cite uma reflexão sobre a vida atual. Além de falar sobre o ideal de uma sociedade atual, pois para isso precisamos de um pensamento filosoficamente virtuoso, porque a filosofia está naturalmente dentro do nosso pensar, temos visto de cada um e que se manifesta no conjunto, na atual, queremos saber quais filosofias temos hoje na sociedade. Seria um consenso? Um consenso. Chegar sempre na hora no trabalho, não mentir para seu chefe e colegas, fazer o serviço na melhor qualidade, da melhor maneira, obedecer seus chefes, ser gentis com os vizinhos, são ações que estão estabelecidas hoje em qualquer sociedade que mostram quais filosofias temos hoje. Mário Sérgio Cortella, filósofo da atualidade, analisa a sociedade atual abordando temas como ética, trabalho, tempo, propósito e desafios da era digital. Ele tem diversos livros publicados falando desse tema. Analisaremos brevemente o que está também em Não Nascemos Prontos e Quem Sabe Faz a Obra. A base dessa ação para o cristão, por exemplo, é o estudo e experimentação da Palavra de Deus. Relacionamento com o próximo. E uma base primeira, que não impede de nós acrescentarmos a isso, é o estudo da filosofia. Algo que acontece muito na sociedade hoje de bom é um mecanismo pessoal, falando que esta é formada por indivíduos em conjunto, é a busca de sonhos viáveis. É a busca por sonhos viáveis, que são inovações possíveis de se realizar. E que a insatisfação com o status quo é o motor de mudança e desenvolvimento social. E desenvolvimento pessoal, evitando a monotonia existencial. Para finalizar, o conhecimento não é inato, tornando o aprendizado contínuo essencial. Acrescento que educação, ética e audácia de esperança abordam a ética na família e na escola para uma melhor convivência social. Porque sabemos que o indivíduo se faz na educação. E essa ocorre primeiramente na família. E escola. Se delimita o nível social alcançado pela pessoa. Também não devemos esquecer nossas lições atuais do nosso desenvolvimento, no senso comum. Gestão social. Gestão social, diversidade, liderança empática e ética, detalhando o que para Cortella são virtudes filosóficas ideais para uma sociedade nas suas características. Nessa obra, ele também defende a democracia plena, que traz autonomia e a importância da ética tanto na gestão pública quanto nas ações individuais, a exemplo de não se corromper, estimulando o engajamento, que é a comunicação
consciência analítica que aprendemos em Foucault, também na participação na construção de uma sociedade mais justa, contrariando o excesso de individualidade. Nessa obra, ele também defende a democracia plena, que traz autonomia e a importância da ética, tanto na gestão pública quanto nas ações individuais, a exemplo de não se corromper, estimulando o engajamento, que é comunicação, consciência analítica, que aprendemos em Foucault, e também na participação na construção de uma sociedade mais justa, contrariando o excesso de individualidade. Aprendemos com Aristóteles, nesse programa, no vídeo 2, que os excessos não são bons, mesmo. Mas que devemos buscar mesmo o equilíbrio. O equilíbrio. E a palavra de Deus diz que devemos amar ao próximo como a si mesmo, buscando assim virtudes que combatem esses excessos. Pois, como Cortella diz que não fazer mal aos outros é necessário, e sim, os outros nos servem muitas vezes de limites para nos nortear nossas atitudes. Ele fala também que nossa sociedade atual guarda e pratica certos preceitos filosóficos, como autodesenvolvimento e liderança humanizada, servindo como um guia prático para a tomada de decisões éticas. O líder está sempre presente na prosperidade da nossa sociedade, pois são as empresas com seus habitantes éticos que geram o PIB e o dinheiro de todos que trabalham. Só vou te pedir para você falar assim no vídeo. Que trabalho? É tipo assim, vocês trabalham muito, estão sendo premiados pela União Brasil Merco Europa. Você vai dizer isso no tom e não vai explicar isso assim. De todos que trabalham. Eu sei que você tem trabalhado muito e está sendo premiado agora. Fala só essa palavra, que trabalho. Que trabalham? Já falamos sobre distribuição de renda. Embora não sejamos economistas, mas do ponto de vista filosófico e cristão, da necessidade de escolher representantes e governantes éticos, pois uma democracia, o político é o funcionário do povo. Pois numa democracia, o político é o funcionário do povo. No próximo programa, falaremos mais sobre a ética de Aristóteles.